Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E ontem, na terça-feira, durante um voo de São Paulo para Brasília, um advogado interpelou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, dizendo que achava o Supremo Tribunal Federal uma vergonha e de que sentia vergonha de ser brasileiro ao ver o Supremo Tribunal Federal atuar. O ministro Ricardo Lewandowski respondeu perguntando se o advogado queria ser preso e chamando a Polícia Federal. Bom, conversa vai, conversa vem, e chegando em Brasília, o advogado foi levado até a Superintendência Regional da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. E hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acharam da atitude do ministro Ricardo Lewandowski e também da atitude do advogado que o interpelou. Vem comigo! Horrível, ele não ofendeu a honra do tribunal em nenhum momento, ele se direcionou ao ministro a todo tempo e ele foi indiciado por algo que ele não fez. Não concordo com o que aconteceu. Absurdo, autoritarista, realmente é uma vergonha, o STF é uma vergonha assim para o país hoje. Os brasileiros estão bem descontentes com que a postura dos ministros. Esse é o recado do povo brasileiro. Eu acredito que a ditadura judiciária do Brasil foi muito bem representada pela atitude autoritária do ministro Lewandowski. É bem do jeito dele, ele se acha um rei, né? Então é uma forma reativa de quem se acha acima da lei, né? Eu achei que está dentro daquilo quem é Lewandowski, né? Primeiro, eu acho que o juiz ele tem que julgar, né, causas que cheguem a ele. E, de segundo, ele tem que também julgar por uma questão de bom senso, né? Ele não pode usar a autoridade dele para se valer ali numa situação e mandar prender alguém só porque o ofendeu. Então, eu acho que o judiciário brasileiro está muito politizado e a gente precisava separar mais as coisas. Então, o executivo fica no seu lugar, legislativo no seu lugar, judiciário no seu lugar, e assim a República vai andar. Perfeito, e você? Eu achei completamente autoritário, porque o rapaz ele expressou somente uma opinião e aí ele, obviamente, como tem um ditado popular, né, a carapuça serviu, ele colocou, ele se sentiu ofendido porque, na verdade, todos nós sabemos que ele sempre julga pelo lado daquele que é o corrupto, né, a gente sabe disso. Ele tem essa característica e a gente sabe quem colocou ele lá foi o partido de esquerda. Então eu achei completamente autoritário e descabível naquele momento. É uma atitude meio esdrúxula, que representa efetivamente o que eles estão fazendo lá no Supremo Tribunal Federal. O advogado está correto. Ele agiu dentro do direito da cidadania dele. Eu acredito que ele agiu como cidadão, perguntando ao eminente, ministro a respeito do Supremo Tribunal Federal, que efetivamente parece uma vergonha. Muitos processos se encontram lá, eles não dão conta, mas parece que se restringe a um determinado processo, querendo a soltura de um político que hoje, na verdade, se trata verdadeiramente de um corrupto, de um corruptor que está preso e deve ser tratado não como preso político, mas efetivamente como um preso que cometeu um crime. A grande questão é a forma da abordagem. Eu acho que os ministros são ministros de Estado e estão para ser questionados. Me parece que a abordagem foi extremamente inadequada, inconveniente, e depois se descobriu que de fato o cara tinha uma linha política, é uma pessoa ligada a promotores e tinha um posicionamento ideológico bem claro do Bolsonaro. Então eu até entendo a decisão do Lewandowski. Eu não acho uma atitude extremamente autoritária, tendo em vista que sim, ele é uma autoridade, um advogado ainda sabendo de todas as prerrogativas de um ministro do STF, ele é obrigado a catar e precisa dar uma licença aí para eles passarem aqui. E respeitá-lo, então acho que é muita vergonha do advogado falar isso para ele, totalmente desnecessário. O ministro Lewandowski pode ter qualquer problema quanto a opiniões de julgamento dele, porém ele não deixa de ser uma autoridade nacional do maior ente federal do judiciário que temos. Então, é uma falta de respeito do advogado, sabendo de nós, como advogados, todas as prerrogativas da OAB,
falar tudo isso para um ministro. Perfeito, então você concorda com a atitude do ministro? Em parte, sim. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele é a instância máxima, a última instituição da institucionalidade brasileira, né? E vivendo numa democracia, críticas ao Supremo Tribunal Federal, elas fazem parte da liberdade de crítica, de manifestação de opinião. Agora, também ninguém tem o direito de abordar uma outra pessoa no meio da rua desrespeitosamente, agressivamente, invadindo até a privacidade, porque no caso, até onde eu sei, o ministro Lewandowski não estava ali no exercício da função e as críticas foram veiculadas de forma agressiva e desrespeitosa, o que também não é compatível com a democracia. Então eu não vi o caso pessoalmente, mas acredito que se as críticas ao Supremo foram feitas de uma maneira violenta, agressiva, desrespeitosa, se justifica sim a adoção de alguma medida, porque ninguém é obrigado a ficar sendo ofendido, humilhado passivamente, mesmo se tratando de uma pessoa que representa uma instituição. O que você achou da atitude do advogado? Eu achei perfeita. Ele teve a coragem de falar perante o ministro o que realmente o povo brasileiro pensa. Liberdade de expressão, né? É uma democracia, nós temos o direito de falar o que nós quisermos. Exercer o direito dele. Eu acho que o advogado, de alguma forma, ele representa todos nós, que nós estamos já não aguenta mais ver essa supremacia injusta, né? De quem está lá para representar a justiça, né? Todos os dias eles soltam pessoas que roubam a população, roubam o sonho das pessoas, não tem a menor consideração, né? Tudo hoje tem um preço. Então, quem deveria estar realmente protegendo, né? Hoje eles se acham acima da lei e eles definem quem é criminoso e quem não é criminoso. Essa é a minha opinião. Eu achei a atitude normal, de um cidadão normal. Eu também, obviamente que eu não falaria, não incitaria, mas eu também me sentiria envergonhado. E como todos nós, a maioria são 57 milhões de brasileiros que se sentem envergonhados por aquilo que está acontecendo no Brasil. É que a gente precisa separar duas coisas aí, né? Uma coisa é o que ele é como civil, e aí ele tem o direito à opinião dele, e outra coisa é ele advogando e exercendo a profissão dele de advogado, que ele obviamente talvez não falaria uma coisa dessa, óbvio. Porque o advogado não falou mas ali você dele pessoalmente. Não, e ali você vê um cerceamento por parte do juiz em relação à liberdade de expressão do próprio advogado. Claro. Então, na verdade, eu acho que o que o advogado fez é o grito, é o clamor de um povo que não aguenta mais, que graças a Deus parece que agora a gente vai... As coisas vão se encaixar. O país vai se equilibrar um pouco mais e talvez eu teria feito a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que manter o mínimo de respeito. Acho que o protesto é justo, o protesto pode ser justo, mas a abordagem tem que ser escolhida como se faz. O ministro de Estado é o ministro de Estado, acho que o mínimo de compostura é necessária. Eu acho desnecessário, justamente. Eu acho desnecessário você chegar, se você não concorda com algum julgamento, alguma coisa, e vai até um funcionário público e o ofende em público, isso começa que é previsto um crime, então não pode. Se você tiver alguma reclamação, você sendo advogado, você tendo procuração nos autos e tudo mais, você vai e reclama dos seus meios legais. Você denegrir a imagem de um ministro em público é uma falta de respeito. Eu acho que as críticas às instituições elas têm maneiras mais apropriadas de serem veiculadas, e é o ditado popular: a partir do momento que você parte para a agressão, você perde a razão. Então, ainda que seja um direito do cidadão manifestar críticas, elas têm que ser feitas de uma forma sempre respeitosa. A democracia também não admite uma guerra total em que, em função de uma opinião, você pode sair agredindo qualquer autoridade sem esperar qualquer tipo de reação. Você acha que ele representa o povo brasileiro? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Hoje o brasileiro de bem, já mostrou nas urnas que queria essa mudança, o brasileiro de bem pensa dessa forma. Que está cortando na raiz a corrupção. Sim, com certeza. Sim. Creio que sim. Embora cada um seja responsável pelas suas palavras, o que diz, né? Mas eu creio que ele falou algo que a grande parte da população pensa da mesma maneira que ele. Isso é indiferente. Ele tinha o direito de falar o que tinha que falar. Falou de forma respeitosa e não foi violento nem agressivo com o ministro Lewandowski. Se representa a opinião
de outros cidadãos, isso é irrelevante. Todo advogado tem essa função. Nós acabamos tendo a função de representar quem nos procura. Não, sim, mas eu digo pela atitude dele, não por ele ser advogado. Não concordo, porque apesar de eu não concordar com muitos julgamentos do ministro Lewandowski, não é por causa disso que eu vou ofendê-lo. Então acho que a atitude do advogado foi errada e não me representa. A população brasileira ela é muito diversificada, né? Com certeza tem pessoas que têm críticas às instituições, mas no caso não me representa. Essa crítica do advogado não me representa. Quando o voo estava chegando em Brasília, o advogado fez um discurso e pediu para que quem concordasse com ele aplaudisse. Você aplaudiria o advogado ou não? Não. Não. Não aplaudiria não. Aplausos para o advogado. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar aquele like, compartilhar com os amigos e familiares para ajudar o canal a crescer cada vez mais rápido. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever no canal e ativa o sininho para você receber aí as notificações dos próximos vídeos. E não esqueçam de comentar, o mais importante, bote aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam da atitude do ministro Ricardo Lewandowski e também da atitude do advogado que o interpelou. Muito obrigado e até o próximo vídeo!